Tem uma frase que diz assim: quem é que vai estar nas trincheiras ao seu lado? E aí alguém pergunta: isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. Bem, essa frase, ela resume um pouco como é a nossa jornada na nossa vida. A jornada da vida é importante? Sim, as lutas, as vitórias são importantes, muito. Mas quem é que está lutando ao seu lado? Quem é que está comemorando as vitórias ao seu lado? Isso importa muito mais. E aí eu pergunto aqui pra você, com quem você tem caminhado? Bom, o filme que eu vou falar hoje, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas é só sobre isso? Não, não mesmo. Tem muito mais coisa boa e ótimas reflexões neste filme. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é sempre um prazer ter você por aqui. Se é a primeira vez que você está assistindo os meus vídeos, ótimo! Seja bem-vindo e inscreva-se então neste canal. Aperta o botãozinho aqui embaixo. Rápido e gratuito. Você já tem visto os meus vídeos? Está gostando? Ai, que bom! Então deixe o seu like aí para fortalecer o meu canal. E sim, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com pessoas que gostam de filmes e que gostam de uma boa palavra. Bem, vamos lá então ao filme desta semana. O filme que eu quero falar essa semana é um filme lá de 2015, tá? Este filme, ele é fácil de achar lá na Pluto TV. A Pluto TV, essa aqui, ó, ela é uma plataforma de filmes gratuita e tem muito filme bom lá. Dá uma chance pra Pluto que vale muito a pena, tá? Então o nome do filme que eu quero falar hoje é A Fé que nos Une. Este filme, ele conta a história de dois rapazes. Na verdade, conta a história de 4 pessoas, 4 homens. Mas começa contando a história de 2 rapazes. O primeiro deles se chama John Poe. O John, ele é um jovem, ele é filho único. E ele perdeu o pai dele lá na guerra do Vietnã, quando ele era uma criancinha. Ele era pequenininho e o pai dele foi morto na guerra. E ele cresceu então com a sua mãe e quando ele está adulto, a sua mãe chega a falecer, ele herda então a casa que era dos seus pais de herança. E lá mexendo nas coisas, né, arrumando, enfim, vendo o que tinha lá na casa que era de sua mãe, ele acha algumas caixas, algumas coisas que fazia parte do seu pai, que seu pai mandou, né, cartas e outras coisas que seu pai deixou para a mãe. E dentro dessa caixa tem umas cartas, como eu falei, tem uma carta em específica que ele vai ler. E ali, lendo aquela carta que o pai dele escreveu durante a guerra para a mãe dele, ele vê que tem ali uma citação de um amigo muito querido do pai dele. Edward Adams era o nome deste homem. Então ele fica pensando, poxa, se essa pessoa foi importante para o meu pai, quem será que é? Quero conhecer essa história, porque ele não sabia de nada, o que tinha acontecido na guerra, como é que foi, ele não sabia de nada da história do seu pai. E aquilo despertou uma grande curiosidade. Então ele começou a procurar ali, na lista telefônica, né, onde estava, né, os números de pessoas que tinham esse nome, Edward Adams. E aí, então, depois de muito procurar, ele acha uma pessoa que atende o telefone e fala, olha, era o meu pai, mas o que você quer comigo? Ele fala, não, o seu pai foi amigo do meu pai de guerra, né? Tem uma carta aqui importante citando ele como um grande amigo. Então, eu gostaria de conhecer para ver se a gente pode trocar uma ideia, se o seu pai pode falar alguma coisa. E aí essa pessoa fala, meu pai morreu na guerra também. Ele fala, mas me passa o seu endereço e eu vou até você. E aí ele acaba indo atrás desse jovem, que era filho do amigo do pai dele. E esse cara mora lá no fim do mundo, num lugar muito feio, horroroso, assim, uma cabana no meio do nada. E ele chega então lá e aí começa a trama do filme, né? Ele conhecendo este moço que também era filho único deste amigo do pai dele, que também morreu na guerra. E aí vai começar a jornada desses 2 homens, tentando entender o que aconteceu com seus pais e, enfim, tentando conhecer um ao outro, porque eles eram pessoas de personalidade muito, mas muito diferentes mesmo. E eles querem ali se conhecer e conhecer a história de seus pais.
E em filme ele vai passando, então, contando a história desses dois jovens, mas também dando alguns flashbacks da história dos pais deles lá na guerra, como é que eles se conheceram, a amizade que eles tinham e o que aconteceu com eles. E é muito interessante. Eu não vou falar mais nada, tá? Só dando a sinopse. Você vai ver quanta coisa boa tem nesse filme e você vai ter uma surpresa muito legal. Esse filme é muito bonito. É um filme que dá uma história linda, é um filme que traz assim algumas reflexões importantes, é um filme que tem um toque de comédia, algumas coisas engraçadas, mas tem um drama muito bonito, muito forte, que vale muito a pena você assistir. E então dá uma chance para este filme, eu deixei ele como indicação para vocês. E quero falar, sim, agora sobre as lições que este filme me passou, as reflexões que trouxe para minha vida, e tenho certeza que vai tocar o seu coração também, vai trazer algo novo para a sua vida. A primeira reflexão, a primeira lição que este filme me traz, então, está associada, na minha visão, ao livro de Provérbios, a uma parte do livro de Provérbios que está na Bíblia, no Provérbios 3, versículos 5 e 6. E eu quero ler para você agora. Acompanhe comigo se você tiver uma Bíblia aí, ou então veja essa leitura. Confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Então a primeira lição que esse filme nos traz é que às vezes a gente envereda por certos caminhos que a gente não entende. E você acha que é um caminho legal. Você fala, puxa, é esse caminho que eu tenho que seguir. Tá, tô na direção certa, é esse caminho aqui. E você entra naquele caminho. Você entra naquela jornada. E aí, de repente, o caminho fica tão tortuoso. As coisas ficam tão complicadas. Sai do seu controle e você fala, bendita a hora que eu fui entrar nessa situação. Por que eu fui me meter nisso? Onde que eu tava com a cabeça? Mas algo me impulsionou aquilo. E eu sinto que, muitas vezes a gente sente, olha, eu sinto que Deus me impulsionou aquilo. Mas olha aonde eu fui amarrar meu burro, né? Como dizem por aí. Que situação é essa? Por que eu tô nessa situação? Por que eu fui me meter nessa situação, nesse caminho que parece tão torto? Mas, ainda que ele pareça torto, Deus é poderoso para endireitar. Porque mesmo que a situação pareça muito confusa, muito errada, parece que não vai chegar a lugar nenhum, Deus tem um propósito. Se Ele te direcionou para aquilo, Ele vai te dar um propósito. E lá no final você vai colher o fruto disso, você vai entender o que está acontecendo e você vai realmente receber algo novo, algo bom dessa situação. Então, mesmo que pareça um caminho confuso, eu já cheguei a entrar em situações que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia que Deus tinha me direcionado, mas no meio da situação eu fiquei meio perdida. Só que depois eu entendi, lá no final eu entendi, tudo foi esclarecido e eu vi quantas coisas boas eu colhi daquela situação que parecia errada, que parecia confusa, que parecia um beco sem saída. Este filme passa essa lição. O personagem John, ele nos passa essa lição. Ele entra numa situação que ele fala, o que eu tô fazendo aqui? Tô doido, né? Eu não devia ter entrado aqui. Parece que ele vai ter muito prejuízo com aquilo. Mas no final, ele vai ver quantas coisas boas ele pôde receber, colher e proporcionar aos outros também, através daquela situação. Então, fica essa lição aí. Parece que o caminho está confuso? Continue, que lá no final tem coisa boa para você. A segunda lição que eu quero falar também está relacionada com um versículo bíblico, que é o versículo que está lá em João 15, 13, que fala assim, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse versículo está falando do amor e da amizade que Jesus tem por nós. Né? Jesus nos considera amigos e Ele deu a vida por nós. Então, e esse versículo também, ele remete àquilo que eu falei no começo do vídeo. Que quem que está do seu lado nas trincheiras da vida? Isso é importante? Sim. Mais importante até do que a própria guerra, do que a própria jornada da sua vida. Porque muitas vezes nós estamos caminhando e querendo tanto alcançar o nosso objetivo, as nossas metas de vida, os nossos propósitos de vida, que a gente esquece de com quem a gente está andando, quem está caminhando conosco. Então, com quem nós andamos vai fazer muita diferença na nossa vida e a gente vai fazer diferença na vida delas também. Isso nós devemos valorizar essas pessoas que realmente estão nas lutas e nas vitórias conosco, abraçando a nossa causa e nos impulsionando a sermos melhor, a crescermos, a sermos pessoas melhores.
Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Então, os propósitos, os projetos são bons, sim, mas aqueles que estão ao nosso lado precisam ser valorizados. Claro, a pessoa mais importante que temos que ter ao nosso lado é Jesus, o nosso melhor e maior amigo. Isso é indiscutível, mas Jesus coloca pessoas com as mesmas fraquezas, os mesmos problemas, as mesmas situações que nós. As pessoas que às vezes a gente até nem valoriza muito, mas são essas pessoas que vão nos ajudar, que vão ali comprar a briga conosco, que vão estar vibrando com as nossas vitórias e que vão estar caminhando sempre ao nosso lado, nos levando a sermos melhores a cada dia. Este filme mostra isso também, quando reflete a vida, sim, daqueles homens que estavam na guerra. Um deles achava, puxa, eu sou o cara. Ele era mesmo, um cara muito decidido, um cara que estava lá pronto para a guerra. O outro parecia mais fraco. Mas você vai ver que, no final das contas, valeu muito a pena ter ao lado ainda alguém que não parecia tão forte. O filme vai mostrar isso para nós. E na vida, Deus mostra isso para nós. Valorize quem caminha ao seu lado. Escolha bem quem está caminhando ao seu lado, porque isso é tão importante quanto a guerra, as lutas na nossa vida. Caminhe, fortaleça-se e fortaleça os outros. E deixe sim os outros te fortalecer também. Isso é muito importante, é uma lição que fica para nós deste filme. Bem, fica essa indicação então, e outras boas indicações de bons filmes aqui na descrição deste vídeo. Pedindo sempre que Deus abençoe muito você e a sua linda família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.